Oremos. Santo Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dá mais nesse domingo. Muito obrigado pela comunhão. Muito obrigado, Senhor, pelo amor, pela misericórdia. Muito obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que habita em cada um aqui. Muito obrigado pela essa fraternidade que nós temos com os nossos irmãos. Que cada vez mais, Pai, possamos ser edificados e fortalecidos por Ti e pelo Teu Santo Espírito. Tu possa nos dar a direção, Senhor, por meio do Teu servo Davi, onde vamos estudar hoje o capítulo 16, né, do livro de Atos, do livro de Gênesis, perdão, e que Tu, Pai, possa nos direcionar e possamos tirar lições para as nossas vidas, na nossa jornada junto contigo para a glória eterna. Fica conosco, Senhor, e que sejamos conduzidos pelo Teu entendimento e pelo Teu Santo Espírito. No nome santo de Jesus te rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Eu acho que meu áudio está... Você está me ouvindo? Sim, dá para ouvir, Davi. Olha a Selma. Boa noite, irmão. Já faz algum tempo que eu não ministro aula, né? Eu tenho acompanhado algumas aulas. Eu não tenho aparecido na câmera, mas eu tenho acompanhado algumas aulas. A gente vai iniciar, irmãos, lá no capítulo 15, até porque ele serve de base para a minha aula de hoje, tá bom? Então, a gente vai dar um pulinho lá no capítulo 15, no versículo 3, no versículo 3 do capítulo 15. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Aí no versículo 6, olha o que diz, versículo 6 do capítulo 15. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O capítulo 15, ele é um capítulo que faz, né, Deus ele renovando, né, a sua promessa, faz algumas revelações do futuro, né? Inclusive, no capítulo 15, ele já menciona, Deus fala para Abraão aquilo, Abraão nem tinha noção, né, do que isso iria acontecer, como iria acontecer. E aí que já mostra que o povo, e a geração dele, a geração que viria dele, seria cativo no Egito, né? Então, mas Abraão não tinha, como nós temos, né, a palavra já escrita, revelada, a história contada, mas Deus já mostra aí no capítulo 15, mostrou no capítulo 15 aqui do livro de Gênesis, muitas informações, né, promessas e revelações. E uma dessas promessas que está aqui no capítulo 15 é a questão do herdeiro. E havia aí uma aflição por parte de Abrão, que ele já era um homem já idoso, né? Ele e sua esposa, e o tempo estava passando e nada de nascer o herdeiro. E ele já tinha escolhido uma pessoa, né? Uma pessoa dentro da sua casa para herdar, né? Ser seu herdeiro. Aí, se a gente for ver na cultura, porque a palavra do Senhor, né, inclusive as normas, as leis do Antigo Testamento, ainda não existiam, né? Então, eles viviam, a base deles de normas e leis era da cultura daquela época, né? No caso, eles eram semitas, né? Então, era da cultura daquela época. E um código muito conhecido é de Hammurabi, né? Que era um dos códigos antigos bem conhecidos na época.
E nesses códigos, nessas normas, nessas culturas, era possível um casal sem filhos, né, pegar dos seus criados, né, dos seus servos, escolher uma pessoa para ser seu herdeiro. Então, já era algo previsto. Então, essa atitude de Abrão não era algo incomum, né? Então, já era uma situação previsível dentro da cultura dele. Então, ele, como não tinha, o tempo estava passando e ele não tinha herdeiros, então ele se seguiu pela cultura dele daquela época, pela cultura, pela lei daquela época, e já tinha ali escolhido uma pessoa para ser o seu herdeiro. E é bom a gente entender bem isso, porque essa parte de cultura e de lei da época, elas influenciaram muito a história desses homens, né? E vão influenciar agora também no capítulo 16. O que me chama muita atenção, irmãos, em relação ao estudo, né, do Velho Testamento, eu já ministrei muito aula do Velho Testamento na EBD infantil. Eu trabalhei como professor de EBD infantil durante muitos anos. Então, muitas dessas histórias aqui eu já conheço bem, só que aí cada vez que a gente vai estudando, a gente vai pegando detalhes, vai se aprofundando, né, e a gente vai percebendo, né, novas situações. Então, é sempre bom estudar, né, essas lições e ver o que Deus tem para as nossas vidas, né, de lições para as nossas vidas, e também entender que o Velho Testamento ele é um grande exemplo de pessoas falhas, né, de pessoas que erravam, mas Deus ia ali talhando, né, ia moldando aquela pessoa, né? E Abraão se tornou, no final de sua vida, um dos personagens mais fortes, né, na fé que a gente pode observar na história, né, do mundo antigo, né, do Velho Testamento. Então, voltando lá aos versículos do capítulo 15, no versículo 6, que eu acabei de ler, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Ou seja, então teve aquele momento onde ele teve o entendimento, acreditou e aceitou. Segurem essa informação aí. Agora a gente vai entrar no capítulo 16. Vamos lá? Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse-lhe Sara a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Vejam só o que aconteceu. Vocês viram lá no capítulo 15? Vocês observaram lá? Quando ele compreendeu e entendeu, viu que Deus tinha dito para ele que seria dele o herdeiro, nasceria, né? Dele o herdeiro. E agora a gente entra, já passando um tempo, a gente já vê que a situação já mudou, né? A gente vê que a situação, o pensamento, né, a agonia deles de querer colocar um passo à frente da vontade de Deus, e eles foram lá e, pela necessidade, né, eles acabaram, a Sarai acabou tendo
pensando numa solução. Pensando numa solução. E olha que ela pensou nessa solução, né, nessa forma de resolver aquela situação, mas o Abrão, ele concordou com Sarai. Ele concordou. Vocês podem observar no final do versículo 2, né? E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então nós podemos observar que muitas vezes nós sabemos o que é o certo, sabemos que nós temos que esperar na vontade do Senhor. Temos aquele momento de fé, mas no nosso caminhar, muitas vezes falhamos. Muitas vezes falhamos. A gente sabe qual é o certo, mas a necessidade, o desespero de querer resolver a situação, né, a gente acaba não seguindo a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com Sarai e Abrão. Ele já tinha sido revelado a promessa, já tinha conversado com ele, e já havia um momento em que Abrão acreditava, não só acreditava, como ele aceitava aquela promessa, né? Mas mesmo assim ele falhou, assim como Sarai. Eles falharam. Não suportaram a espera, né? E tomaram uma atitude que lá na frente vai ter grandes consequências. Porque tudo que nós fazemos sem a vontade de Deus, tudo que é feito pela nossa vontade, a gente acaba assumindo consequências. E é isso que a palavra do Senhor ela nos ensina. Ele nos ensina no dia de nossa lição de hoje, tá bom? Continuando. H, que ele já diz no versículo 1 o nome dela, né? Sarai. H é um nome hebraico, né? Um nome hebraico, H. E significa fuga, voo, imigração. Na verdade, ela seja provavelmente quando Sarai colheu, né? Trouxe a Agar como serva, provavelmente foi ela que escolheu o nome, porque um dos significados é imigração. Então, ela saiu da região dela para ir morar, né, com Sarai. Então, como ela foi escolhida por Sarai, provavelmente era uma serva muito próxima, muito íntima, né? Era bem próxima. Então, é uma suposição, a palavra não diz, né? Provavelmente ela deve ter sido Sarai que pôs esse nome, que significa migração, significa fuga, né? É um nome, não é um nome egípcio, ele é um nome hebraico. Então, provavelmente ela tinha um outro nome e ela foi atribuído um outro nome pelos seus novos donos, já que ela era a serva de Sarai. Certo? Versículo 3. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Rapidinho aí no versículo 3, né? Já estavam há um bom tempo morando ali naquela região. E estavam ali aguardando também a promessa de Deus se cumprir na vida deles, né? Então, só aí já passou aí uns 10 anos. Só nesse período aí, né, em Canaã, já se passou aí 10 anos. Né? Então, a gente até entende de atos, né, de não seguir, né, de não esperar a vontade do Senhor na sua vida, até pelo tempo, né? Pelo tempo. Então, a gente vê aí que já passou uns 10 anos. Mas desses 10 anos, a Sarai tomou
tomou essa atitude. Então, muitas vezes a gente censura certas situações, certas coisas que acontecem na vida da nossa família, na vida dos nossos irmãos, mas é difícil, é difícil. A gente tem que entender, por isso que a gente tem que sempre buscar Deus em nossa vida, sempre estar em meditação, para que a gente não possa falhar nos momentos das nossas decisões e deixar sempre que Deus dê a última palavra em nossas vidas. Versículo 4. Versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Pronto. Então, o plano de Sarai. E o Abrão, ele concordou nesse plano. Ela pegou, deu a sua serva, e aí já iniciou uma consequência. Iniciou uma consequência que a gente pode observar aí no versículo 4. Já vê uma consequência da atitude, né? De não cumprir a vontade do Senhor, de cumprir a sua própria vontade, né? De fazer as coisas do seu jeito. A Agar, ela engravidou, concebeu, engravidou, ficou grávida. Imediatamente, o que aconteceu? Quando ela se viu grávida, ela passou a tratar a sua dona, né, a responsável por ela, com desprezo. Com desprezo. Tem umas traduções que dizem que essa palavra desprezo, que está aqui na Bíblia, também é traduzida como amaldiçoou. E ela estava se sentindo, então, importante, porque, no caso, a Agar estava se sentindo importante, porque ela estava ali, no caso, dando um herdeiro para o Abrão. Olha o tamanho da consequência da atitude de Sarai e de Abrão. Esse fato da Agar desprezar já é uma consequência, né? Já é uma consequência da atitude de Sarai e de Abrão. Abrão porque concordou. Então aí já é uma consequência, esse desprezo para Agar. A Agar também está errada. Porque ela já estava provavelmente se achando, né? Uma esposa já se achando, né? Uma pessoa mais importante que Sarai, justamente porque tinha engravidado e iria dar um herdeiro a Abraão. Então, olha aí os conceitos. Todo mundo aí pecou, né? Todo mundo pecou. Sarai, Abrão e Agar, né? Que não entendeu e já, né, se achou melhor que Sarai. Consequências de um erro, né, deles, né, um pecado deles. De não cumprir, de não esperar no Senhor, de não cumprir a vontade do Senhor. Há um ponto que eu queria lembrar aqui, está lá no capítulo 15. No capítulo 15. Deixa eu me ver aqui. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aqui, o Senhor falando com Abraão, dá a entender que o herdeiro especificamente seria dele.
não necessariamente de Sara. Então, provavelmente, essa conversa aí, Sara estava sabendo. Sara estava sabendo dessa conversa. Talvez, imagino eu, que essa informação, né, ela pensou, Sarai pensa demais, né? Aí ela pensou porque, como eu expliquei para os irmãos, né, na cultura daquela época, uma serva, ela podia dar herdeiros ao dono, né, ao patrão, ela poderia dar herdeiros, né, já que a esposa a principal não podia ter filhos. Isso era uma coisa prevista na cultura deles naquela época, né, da serva, a dona da serva ter herdeiros, ter filhos através da sua serva. Então, isso era algo previsto, né, na cultura deles, daquela época. Então, Sarai, sabendo, né, tendo esse entendimento, ela tomou por meio da cultura deles, né, por meio do conhecimento que eles tinham, e utilizou, no caso, a Sarai, para que o Abrão tivesse filhos, né, herdeiros, e tanto Abrão como ela, né, teriam herdeiros através da serva, através de uma serva, que no caso aí foi escolhida Agar. Então, a gente pode observar no capítulo 15, né, que ele especifica em cima de Abrão, herdeiro de Abrão, né, o nascimento ali. Pode ser que ela tenha entendido dessa forma que esse herdeiro poderia ser somente por Abraão através de uma serva. Poderia ela ter tido esse entendimento, né? Voltando lá para o capítulo 16. Aí no versículo 4, ela viu que a sua serva tinha a desprezado depois que percebeu que estava grávida, né? Que sua serva a desprezou. E aí começa o desenrolar dessa situação, dessa história. Vamos ver? Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezando-me. Vendo que me concebeu, desprezando-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ei, irmão, eu estou lendo assim meio confuso, porque eu estou com problema de visão, ainda não fiz o meu tratamento. Mas meu cérebro está funcionando normal, é só o olho mesmo que está com defeito. Mas eu vou corrigir daqui a um mês. Daqui eu corrijo. Continuando. Então, a gente pode observar aí a reação de Sara, mas ela não entende que está errada, não. Entende que o Abrão errou. Então, a Sara já coloca o Abrão na parede, né? Por causa da atitude da serva, que logo que engravidou, já estava tratando ela com desprezo. Versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Olha lá o que aconteceu.
Abraão, que errou junto com Sarai, lavou as mãos, deixou para Sarai resolver a situação. Deixou para ela resolver a situação. E o que ela fez? Qual foi a atitude dela? Começou a maltratar, né? Segundo a palavra aqui, ela humilhava Agar, que não aguentou e fugiu. Olha aí a consequência de a gente colocar a nossa vontade na frente, né, da vontade do Senhor. Não esperar no Senhor. Então, olha aí, mais uma consequência da atitude da atitude de Sarai e de Abrão. Bom, mas aí vocês poderiam me perguntar, por que ela não expulsou logo ela? Já que a Agar afrontou ela com um olhar de desprezo, por que ela não expulsou logo ela da presença dela, do local deles, onde eles estavam? Por que não expulsou? Mas aí, irmãos, aí eu fui pesquisar, né, sobre a cultura daquela época e segundo as normas, né, as leis daquela época, uma serva, né, que engravidava do seu senhor, ela não poderia ser expulsa pela dona. Ela não poderia ser expulsa. Então, o que aconteceu? Sarai teria que fazer de um jeito que ela mesma fosse embora. Mas que ela não poderia ela mesma expulsar. Não poderia expulsar. Porque naquela época havia normas que a dona não poderia expulsar a serva grávida do dono, né, do seu senhor. Né? Então, ela não poderia fazer isso. Mas aí o que ela fez? Sarai, que é uma personagem inteligente, né? Conhecendo quais são as normas, os seus limites, ela resolveu, no caso, de uma outra maneira, né? Maltratando e humilhando Agar. Não, a gente não tem uma ideia do que seria essa humilhação, esse maltrato. A gente não tem detalhes, né? A gente não tem detalhes. Mas a partir dessa humilhação, né, dessa humilhação e desses maltratos, Agar foi embora. Né? Ela mesma saiu. Ela mesma saiu da presença dos seus donos, né? Foi-se embora. Vamos lá vamos para o versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Olha aí o Senhor entrou em ação. A Agar saiu, né, fugiu, né? Aí o Senhor, com a sua misericórdia, com o seu poder, né, sabendo que nós, seres humanos, nós somos falhos, então, pela misericórdia dele, pelo amor dele, pelo plano de Deus que ele tem na nossa vida e na vida de Sarai e Abrão, ele vai lá e toma uma providência. Foi um anjo que entrou em contato com Agar. E aqui especifica, no versículo 7, que ela está a caminho de Sur. Sur é uma região de fronteira com o Egito, né? Então ela estava caminhando em direção ao Egito. Então ela já tinha caminhado bastante. Já tinha caminhado bastante. Já estava próximo da fronteira com o Egito. Toda vez que a gente não cumpre a vontade de Deus, não espera a vontade de Deus,
ocorre isso, né? O sacrifício extremo, né? O sofrimento, mas pela graça de Deus nós contamos com a misericórdia de Deus na nossa vida. E Deus, como tinha um propósito, ele foi lá e enviou um anjo que conversou com Agar. Versículo 8. Disse-lhe Agar, serva de Sarai. Disse-lhe. O anjo falou para Agar. Né? Disse-lhe. Agar, serva de Sarai. De onde vens? E para onde vais? O anjo perguntando para Agar. Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Aí o anjo, né, aconselhando, não, ordenando, praticamente, ordenando que ela voltasse. E ele diz, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Ela se humilhar diante de Sarai. Afinal de contas, ela era uma serva. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ele será entre os homens como num jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiras e todos os seus e habitará em fronteiras a todos os seus irmãos. Essa aí é o anjo, né, orientando a Agar para voltar e explicando, revelando o futuro daquela criança, inclusive dizendo o nome da criança. Né? O Ismael, no caso, é o primogênito, né? Primeiro filho de Abrão. Ismael significa Deus ouve. O significado do nome Ismael é Deus ouve. Tem outras traduções que dizem que ele significa ele ouvirá. Então, tem duas traduções do nome de Ismael. Ismael, a gente já observa aí que Deus ele revela para Agar que Ismael ele formaria uma numerosa nação. E hoje nós sabemos pela história, né, que ele vem a ser Ismael, a descendência de Ismael, eles são os antepassados dos muçulmanos, né? Dos árabes, né? Melhor dizendo. Né?
dos árabes. Então, ele é o ancestral, né, dos árabes, o Ismael. Ismael é o ancestral dos árabes. Provavelmente, muito da cultura, dos termos, nomes islâmicos, né, eles vêm justamente por causa de Ismael. Então, inclusive na própria história, né, da cultura árabe, ele é tido, né, como um dos ancestrais. Ele é tido, o filho de Abraão é tido como um dos ancestrais na cultura árabe. E a gente pode observar que realmente viveram durante muitos anos em conflito e viajando todas aquelas regiões. Era um povo nômade, né? Povo nômade que é de uma região para outra, toda hora em conflito. Inclusive a caravana que levou o José para o Egito foi uma caravana de ismaelitas, né? Uma caravana de ismaelitas que levou José para o Egito. José vem a ser o quê? O bisneto de Abraão, né? Bisneto de Abraão. Então, foram uma caravana ismaelita que levou José para o Egito. Vamos lá, versículo 13. Então, ela invocou o nome do Senhor, no caso aqui é Agar. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para que aquele que me vê. Versículo 14. Por isso, aquele poço se chama Bilai-Oi. Está entre Cádiz e Bi-Red. Bom. Agar era uma mulher egípcia. Uma mulher egípcia, uma serva na casa de Abraão e Sarai. E então provavelmente ela sentia, ela jamais imaginaria que Deus iria falar com ela através de uma, jamais. Ela pertencia a uma outra cultura. Não estava ali nos meios da comunicação do Senhor, né? O Senhor se comunicava com Abraão, né? Com Abraão e com Sarai, né? Abraão. E ela era só uma serva, e de uma outra cultura, de um outro povo. Então, naquele momento, a gente pode entender a dimensão. A gente pode entender a dimensão do impacto dela de ver que o Senhor está falando com ela através do anjo. Olha o impacto na vida dela. Não se sentir, né, a pessoa certa, né, para aquele momento, né, um momento tão sublime, tão importante. Então, ela viu ali o quanto Deus se importava com ela, né? O quanto Deus se importava com ela. É uma das partes mais fortes desse texto, né?
todos nós, todos, você, eu, podem sentir a presença de Deus em nossa vida. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém é superior a ninguém. E o amor de Deus, ele se estende a todos. O Deus se importa com todos. Todos que o buscam. Todos que estão naquele momento de aflição. Nós estamos sob a vista do Senhor, sob o olhar dele. E Deus dali se revelou, se mostrou para Agar através de um anjo, falando com ela. Então através dessa presença de Deus na vida dela, que impactou a vida dela, ela se sentiu forte o suficiente para retornar para sua casa, para sua dona, para sua senhora, seu senhor. Ela se sentiu forte. Ela se sentiu forte para retornar e cumprir, ser obediente ao Senhor e cumprir a vontade dele. Foi obediente ao Senhor e cumpriu a vontade dele, retornando, seguindo a vontade do Senhor, a orientação do Senhor. Eu e você, irmãos, a gente erra, mas Deus, ele nos dá o perdão, Deus, ele nos dá a oportunidade de recomeçar, de rever nossas atitudes, de rever nossas ações. Deus, ele está se comunicando com a gente, com cada um de nós. Deus, ele conhece as nossas dificuldades, nossas necessidades, e mesmo nos nossos erros, nas nossas decisões erradas, onde está tudo errado na nossa vida, Deus vai lá e nos estende a sua mão, para que a gente possa ter uma nova chance, um novo recomeçar. E essa que é a maravilha de estudar a palavra do Senhor, porque a gente sempre vê um Senhor com misericórdia, que entende as nossas falhas como ser humano e nos dá a oportunidade de a gente crescer, da gente evoluir, de corrigir os nossos erros. Olha como Deus, ele se importa, como ele dá importância, como ele tem zelo, como ele tem cuidado. Basta a gente querer, Basta a gente querer, basta a gente ouvir a sua voz, ouvir a ação de Deus na nossa vida, para que a gente possa fazer da nossa vida ter atitudes corretas, Ter atitudes corretas. Então, Sarai louvou o Senhor, Agar, louvou o Senhor. Ela ficou maravilhada, porque ela achava que estava sozinha no deserto a caminho do Egito. Sem ela, e grávida, com um bebê no ventre. Mas Deus foi lá e cuidou dela, buscou ela e levou ela de volta para ter o seu filho, Olha como é a mão de Deus, olha como é o amor de Deus por cada um de nós. Então, ninguém aqui é diferente. Irmãos, tem um trecho, eu já estou caminhando aqui para o final da aula, eu não vou ler esse texto, mas tem um trecho no livro de Gálatas, que é do apóstolo Paulo, no capítulo 4, do versículo 21 ao 31, onde ele conta essa história. O apóstolo Paulo conta essa história aí do capítulo 16, fazendo a diferença da promessa, filho da promessa. Então, é muito, muito bom esse texto. Infelizmente, não vai dar para a gente pegar ele, mas aí eu coloco aqui, se os irmãos quiserem depois ler, no livro de Gálatas, do apóstolo, do capítulo 4, do versículo 21 ao 31, onde o apóstolo faz referência
a essa parte da história, né, de, do filho da promessa e do Ismael. Tudo a gente pode observar que tudo aí tinha um propósito de Deus na vida, né, de Sarai, Abraão. Né? Então, até os erros que acontecem, né, Deus ele vai transformando, né, essas situações em fatos que vão se revelar lá no futuro. Então, tudo tem um propósito, né, para mostrar o agir de Deus na vida deles. Né? Aí o que aconteceu? Ela retornou, né? Agar retornou para para a casa de Abrão e Sarai. E aí vamos para os últimos versículos, versículo 15 e versículo 16. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então a gente já vê aí que Abrão já estava bem, com uma idade bem já avançada, 86 anos. 86 anos nasceu Ismael. E Agar cumpriu a vontade do Senhor, retornando para sua casa, e Abraão, já como já idoso, né, com 86 anos, tendo o seu primeiro filho. E é com essa parte, né, dessa linda história, né, que a gente encerra o capítulo 16 com o nascimento do primeiro filho de Abrão, que é o Ismael. Os próximos capítulos vão ter outras histórias fantásticas, né? Aí eu abro mais esses 10 minutos para quem quiser comentar, fazer alguma pergunta, tá bom? Cadê o administrador? Um de cada vez. Nada de briga, hein, gente? 1 minuto para cá. Essa história é bem interessante, Davi. E me veio a lembrança de Cornélio, lá no livro de Atos, né? E ele também era um gentio, né? Não tinha nada a ver da linhagem, né, do povo de Israel, mas era um homem que buscava servir a Deus, né, dentro do seu padrão. Mas ele não era de Israel, né? Era um gentio, o centurião Cornélio, né? E você vê que Deus aparece para ele também numa visão e então mostra aquele cuidado por ele, né, para conduzi-lo à salvação. Então, veja como que Deus é, que muitas das vezes Deus ele age de forma que às vezes a gente nos surpreende, né? Porque às vezes a gente imagina, não, é porque eu sou do Senhor, já sou convertido a Ele, então Ele só vai ouvir a mim, Ele não vai ouvir ninguém. Negativo, né? Deus ouve qualquer pessoa que ele está com o espírito quebrantado e que o busca. Deus ele socorre a todos, independente se está dentro da igreja ou se não está, né? Quando o busca, com certeza Deus vai acolher qualquer um, né? Então isso que é bem interessante nessa história, o amor e o cuidado de Deus por todos, né? Era isso aí que eu queria falar. Obrigado. E dentro desse ponto que o Luiz trabalhou, né, como a gente viu lá no capítulo 12, quando ele faz a promessa de uma grande nação, a gente só vê, sendo Ismael filho de Abrão, ele cumprindo aquilo que ele disse para Abraão, né?
E como tu bem abordou, ele foi lá na insensatez dele, quando fala lá no versículo 2, quando diz assim, e Abraão anuiu ao conselho de Sarai, ou seja, ele ficou de acordo, ele concordou. Ela fez a proposta, ele concordou, ele foi lá e se deitou com Agar, gerou a criança, e aí gerou o filho. Claro, não é o da promessa, né? Como tu bem citou, Gálatas, mas é filho de Abraão. E aí, sobre ele também, como o próprio anjo diz quando ela foge, né? Dele vai surgir uma grande nação, né? Tanto é que os problemas hoje das pessoas que rodeiam Israel são justamente essa geração gerada a partir de Ismael, né? Os árabes, aquela turma que fica ali ao redor de Israel. Então, isso mostra que, mesmo com o erro dele, Deus, por meio de Ismael, cumpriu aquilo que ele havia prometido para Abraão, né? Paulo. Oi, irmão. Não, eu ia, aproveitando o comentário que o irmão Luiz falou, até mesmo o Davi, na leitura, ele comentou aqui aqui no versículo 11, quando o anjo diz, né? Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento, né? É interessante que você falou que ela, mesmo sendo egípcia, né? E sendo escrava ali, como é importante nós mostrarmos a nossa fé no único Deus, independente das pessoas que estão ao nosso redor, mas para todos, né? Porque, com certeza, ela estando ali, sendo escrava de Abraão, Sara, ela sabia que eles tinham, né, um temor por Deus, né? E mesmo no erro, mesmo nesse erro, ela ali, né, nesse caminho que ela estava, né? Você falou que ela tem andado bastante, né? Porque já estava próximo ali do Egito, né? Ela nesse caminho todo, com certeza ela estava ali clamando ao Senhor por algo, né? E não só o anjo diz que o Senhor a ouviu, né? Mas é interessante também ver aqui que Abraão deu ouvido a Sarai na proposta que ela fez, né? Tudo bem que, pela idade que ele tinha, a preocupação que ele tinha de não ter gerado filho ainda, e pensou naquilo que você comentou lá no versículo 4 do capítulo 15, né? Que o filho gerado por você mesmo, né, será seu herdeiro. Isso aguçou essa vontade de, pô, eu quero ter um filho, né? Mas eu acho que ele teria que... Bom, hoje nós falamos assim, ele teria que novamente ter dobrado o joelho ali, ter falado com o Senhor para saber, né? Se ele poderia tomar essa decisão ou não, né? Mas Deus sempre tem o seu plano adiante, né? Mas é interessante o quanto a gente começa a ter lição com relação a isso aí, né? Em relação a estar sempre ouvindo o que Deus tem para nós, né? Não ficar indeciso com as promessas, né? Muito bom. Afonso. Oi, irmão. Eu acho interessante, não é que eu quero defender o Abraão, mas é interessante de que, graças a Deus, nos dias de hoje, nós temos os ensinos de Jesus, né? Então, fica bem especificado nossa vida em Cristo. Mas é interessante que, quando Deus parece a Abraão, Deus fala lá no capítulo 15 que o irmão começou, é de que ele ia ser pai de uma grande nação, né? E Deus não especifica para ele a forma que seria, né? E Abraão, eu vejo assim uma fé muito grande, porque ele até achou que seria até o plano de Deus de ele ter que morar no caso, o filho com a escrava, né? Mas assim, eu acho interessante que depois Deus aparece a Abraão. Eu sempre lembro assim que o irmão Henrique sempre fala que nós usamos a cabeça, né? Mas hoje, graças a Deus em Cristo, nós é mais detalhado a forma de nós vivemos, né? Mas coitado de Abraão. Abraão aparece ali e fala para ele que vai ser pai de uma grande nação. Não sei se, na verdade, ele não pensou que ele fosse o pai já
com Agar, né? Depois de toda essa confusão que vai vir o filho de Isaac. Mas eu acho interessante a fé de Abraão, mas eu acho assim que ele achava talvez que seria com Agar, né? Depois que Deus falou com ele, né? Hein, Afonso, interessante lá também que, quando fala no versículo 16, né? Já tinha passado, ele estava com 86 anos, né? E aí Deus fez a promessa lá no 12, lá no 12:4 fala que ele tinha 75 anos, então já tinha passado 11 anos, né? Pois é. Então, quer dizer, na idade que ele estava, a idade que a esposa dele estava, a expectativa, como a gente viu na aula passada, né? E aí ele viu isso como uma resposta, como o Davi bem colocou, né? Talvez ele na cabeça bem, é filho meu, pode ser que não seja de Sara, porque Deus disse que vai nascer de mim, né? Mas mesmo assim, como a gente olhando daqui para lá, é fácil a gente apontar o dedo e dizer, né? Mas quem sabe o que estava passando no coração dele? A expectativa do cumprimento da promessa de Deus, né? Então é bem interessante também. E dentro de toda essa condição, a gente pode ver que ele creu, né? Com Mesmo certeza. que fosse na resposta, talvez, não enganosa, como o Davi colocou. Ele, como eu posso dizer assim, ele falhou nessa expectativa lá, né? Mas ele, naquela, achava que isso fosse de Deus. E um ponto importante para nós hoje é confiar naquilo que Deus estabelece e a gente justamente não confiar naquilo que a gente acha que é o melhor. Né? Uma lição que a gente pode tirar dentro desse contexto, né, para a nossa vida. Sim. A fé dele é muito, muito perseverante. Eu entendo que é uma fé muito operosa, né? Mas eu acho interessante porque, coitado de Abraão, não vou defender ele, mas ele achou que talvez seria um Agar, né? Mas muito boa a aula. Mais alguém? Algum comentário ou pergunta? Fala, Luiz. O Valdivino. Falar? Eu acho interessante também que o Davi também tocou, mas é bom a gente salientar, né, que a partir do momento que a gente não sabe a vontade de Deus e também não sabemos esperar e tomamos decisões precipitadas, porque no caso aí eles foram precipitados, né, em não descobrir realmente a vontade de Deus, saber se aquela atitude seria a vontade de Deus ou não, porque ele nem orou para perguntar de Deus, né? Foi logo tomando a decisão junto com ela. Ela decidiu e ele foi acatando. E você vê que quando isso acontece, gera confusão. E foi o que aconteceu. Depois dessa situação, começou-se a ter confusão dentro do lar. Então, quando somos precipitados em não fazer a vontade de Deus ou não compreendemos e tomamos decisões precipitadas, a tendência é confusão dentro do lar, dentro da família. E foi o que aconteceu. Graças a Deus que Deus ainda resolveu, interviu e resolveu a situação. Porque ia ser confusão tanto com os dois, Sara e Abrão, né? Como a própria Agar, que ia sofrer com seu filho no deserto. Então, Deus interviu, né? Tendo misericórdia. Mas isso já é um alerta para a gente ter cuidado, né, da nossa família, não tomarmos qualquer decisão, ou tanto a parte da mulher, o homem acatar, ou às vezes a mulher acatar o que o homem diz, sem refletir se aquela é a melhor vontade de Deus, né? Porque senão depois as consequências vêm e não são boas, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, com certeza sempre vai nos acolher, tem que sempre tentar voltar novamente à etapa zero para começar de novo. Mas Abraão poderia ter parado com esse sofrimento, né, junto com Sara. Sara, na verdade, não era para ter sofrido tanto, né? Mas, infelizmente, foi essa situação que ocorreu. Só para a gente tirar aí como lição. Irmão Valdivino. Então, parece até o caso de que nem Adão e Eva, né? Com a fruta lá. Ele estava pensando que não ia ter filho mais, porque já fazia 10 anos esperando, Sarai perdeu a paciência, né? E Adão caiu na fraqueza dele, teve uma fraqueza, né? Caiu no pecado.
Vocês não acham isso aí que deveria ter, porque Deus prometeu, mas eles não tiveram a paciência de esperá-lo, né? Isso para nós hoje, nós temos que ter paciência, que Deus tem o tempo dele, que nem 1000 anos é um dia. Nós temos que ter paciência. Tudo vem de Deus, né? Não vem nada de graça, né? Tudo por Deus. Verdade. Agora, já imaginou, irmão Valdivino, 11 anos, quanto tempo ele estava aguardando lá? 11 anos, aí ele naquela expectativa da promessa, e ele um homem de já uma idade bem avançada, né? A esposa dele na condição que estava, e aí que é o ponto interessante, né? Ele cria, né? Mas aí a gente vendo a postura dele, como o Davi acho que falou no início, como homens imperfeitos que somos, né? Quando coloco Abraão, a gente, o homem como um todo, e aí às vezes a gente, por exemplo, toma decisões erradas, é levado a tomar decisões erradas, às vezes, para atender uma demanda, para tentar antecipar, né, uma situação, e infelizmente, assim como nós, né, o próprio Abraão também, com toda a fé que ele tinha em Deus, ele tomou decisões erradas e sofreu as consequências, né? Por isso que eu vejo que Deus ele deixou registrado para que a gente aprendesse com essas lições. Exato. Né? Nós temos que trazer esse ponto aí para nós hoje, ter paciência, né? Para poder conseguir e orar primeiro, orando em tudo, pondo Deus em primeiro lugar, em tudo que fizermos. Senão, não é nada bem-vindo, né? É verdade. Mais alguém? Algum comentário, uma pergunta antes da oração final? Então, acho que a gente pode finalizar, irmão Valdivino. Giovanni, vai falar? É meio cedo, mas é interessante que eu não conheço daqui para frente muita coisa, mas a promessa que também Deus faz a Isaac, a Ismael, né? Vai ser o herdeiro de 12 príncipes, tá lá, vai ser mais para frente lá, a descendência dele, 12 príncipes, e depois Gênesis 25 dá o nome dos 12 príncipes, né? São 12 filhos. Deus não abandonou também o Ismael, né? Ele também, de certa forma, o abençoou. Em cumprimento daquilo, né, que ele falou no capítulo 12, foi até a aula do Luiz, né, que ele abordou bem lá a questão das bênçãos, né, no capítulo 12, 1, 2 e 3. Capítulo não, versículo 1, 2 e 3. Mais alguém? Então, acho que a gente pode finalizar com a oração final, irmão Valdivino. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça e conversar com Deus em oração. Soberano Deus, Pai, querido, bondoso, dono de tudo, do céu e da terra e de tudo que nele há, Pai, oramos, Pai, em seu nome, agradecendo por esse estudo, tão gratos ao Senhor, para podermos nós aprender, Pai, mais e mais com essa palavra desse estudo passado hoje por o nosso irmão David. Que Deus nos abençoe, Deus nos cuide, todos os que estão presentes na live, Pai, que Deus abençoe. Abençoe também aqueles que não puderam vir. Abençoe, Pai, a nossa irmã Giane, que está presente nesse estudo. Deus abençoe ela, que ela sare e vai ter vários anos de vida ainda. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós pedimos, Pai, e agradecemos por todos. Tudo que fizermos, Pai, seja pela honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai, por estar aqui nesse estudo agora, e chegou meu filho e o neto, estão aqui presentes também, ainda assistiram um pouco do estudo, graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, nos dê graça também, a Neide, que está assistindo também todos os estudos aqui. Eu peço, Pai, em oração, por todos os que estão presentes, que orem pela Neide, pelo Leandro, pelo Gustavo, para que Deus abençoe o coração deles, que quebrante o coração deles, para que eles venham, Pai, um dia se render ao Senhor. Que Deus nos abençoe por essa oração que estou dirigindo agora, Pai, que ela chegue ao Senhor com aroma suave e que dê saúde a nós todos, Pai, sabedoria. Sabedoria, Pai, que vem do alto, não terrena e nem da carne. Tudo que fizermos, Pai, seja somente
para o Senhor. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos em seu nome. Amém. Amém. Obrigado à presença de todos os Amém. irmãos. Amém. Obrigado. Deus abençoe, noite a bom todos. descanso. Obrigado, irmão. Boa semana. Boa semana a todos. Boa noite, Mãe Jovina. Boa noite, igreja. Valeu, Afonso. Um abraço, mano. Começando a semana toda. Amém. Boa noite. Um abraço. Até amanhã, quem é da manhã. Luciane, Dona Maria, Muito bom. irmã Cleonice, boa noite. Boa semana para vocês. Boa noite, Boa boa noite. noite. Paulo, boa noite, Luísa. mano. Irmã Jane, Boa boa noite, noite, Deus abençoe. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite, semana, dona Luz. Hilde. Para todos. Boa noite, mãe. Valeu, Giovanni. Boa noite, Valeu, Valdivino. obrigado, irmão Valdivino. Obrigado, Giovanni. Deus abençoe. Irmão Natan, Valdir, Selma dona e Neide, Lucas. boa Diego de Curitiba. Um abraço. Valeu, Paulo. Um abraço, Boa mano. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Deus Boa abençoe, noite, seu Claudemiro. Boa Paulo, noite. Giovanni. Liga o áudio, Davi. Boa noite, Davi, seu Claudomiro. Tá frio. Ah, eu aqui falando sozinho. Pronto. Tô te escutando. Eu estava te esperando aqui para... Olha. Boa noite, Davi. Muito obrigado A pelo minha estudo. técnica que Fala, estava mano, começando na obrigada. câmera, ela desligou o áudio. Foi a técnica, foi a técnica. É, Deus abençoe a todos. Boa noite, dona Neide. Tchau, Deus boa abençoe. noite. Boa semana, dona Neide. Boa noite, dona Neide. Tchau, tchau, Nica. Um abraço. Deus abençoe a mano. Boa todos. noite. Tchau, tchau, irmão. Maria.